E aí, pessoal? Chegamos então no nosso quarto vídeo do tema Princípios Gerais do Preparo Cavitário e o assunto do vídeo de hoje vai ser sobre o atrito, né? Apesar de provavelmente alguns de vocês estarem se questionando, né, o que que o atrito tem a ver com o preparo cavitário, veremos que o conhecimento desse assunto é de fundamental importância para que minimizemos os riscos aos nossos pacientes durante a execução desses preparos. Primeiramente, a palavra atrito ela vem do latim attritium e, por definição, refere-se à componente horizontal da força de contato que sempre atua sobre corpos que estejam em contato com outros corpos, quando existe uma tendência ao movimento. Bom, a força de atrito ela aparece em razão das rugosidades existentes nas superfícies dos corpos. E a energia dissipada justamente pelo atrito é geralmente convertida em energia térmica e ou quebra de ligações entre as moléculas. E por que que isso é interessante, né, saber? Bom, tendo esses conceitos em mente, nós temos então que quanto maior justamente o atrito, maior será a energia térmica gerada e, consequentemente, obviamente, maior o calor. Dessa forma, então, a realização de preparos cavitários sem refrigeração gera muito calor às estruturas dentárias e não deve, então, ser realizada. Então, já foi verificado que um aumento de apenas 5,5 graus Celsius na temperatura dentária pode resultar em danos pulpares irreversíveis a dentes saudáveis. Por esse motivo, então, a refrigeração ela deve ser constante durante a realização dos preparos cavitários. E você já deve, inclusive, ter notado que as canetas de alta rotação, ou turbinas, como preferirem, elas apresentam uma, duas ou três saídas de água para refrigeração justamente das pontas diamantadas ou brocas durante a confecção dos preparos cavitários. Vocês devem se atentar, no entanto, que sair água da turbina não implica necessariamente em refrigeração. Muitas vezes resíduos eles podem obstruir parcialmente a saída de água e esse jato ele pode não estar direcionado justamente para a área sobre a qual a ponta diamantada ou broca esteja atuando. E dentro da caixa dessas canetas existe um pequeno instrumento que se assemelha a uma agulha, que serve justamente para fazer a limpeza e desobstrução das saídas de água. Então, com os jatos de água direcionados para a broca, a refrigeração ela vai acontecer de uma maneira eficiente. E com o intuito de evitar também o aquecimento da estrutura dentária, recomenda-se a realização de preparos intermitentes, né? Essa manobra ela vai minimizar também desgastes desnecessários, porque a todo instante você vai poder observar e avaliar o que ainda é necessário fazer para que você execute seu preparo de uma maneira bem conservadora. Lembrando que também esse preparo, mesmo sendo intermitente, deve ser feito com refrigeração. Bom, pessoal, e por último, mas não menos importante, recomenda-se sempre a utilização de brocas ou pontas diamantadas novas ou então que tenham o poder de corte preservado. Pontas ou brocas velhas, elas exigem, quando ainda desgastam, uma maior pressão por parte do profissional para a confecção justamente do preparo cavitário. E por tudo que vimos, uma maior pressão está relacionada a um maior atrito, a um maior calor gerado e, consequentemente, um risco aumentado de você causar injúrias pulpares ao seu paciente. Então, por mais apego que você tenha às suas brocas da época de faculdade ou então dos semestres pré-clínicos, né, sempre troque elas regularmente. Segue então as referências utilizadas para a realização do vídeo de hoje. Pessoal, tudo tranquilo com relação aos conceitos que foram passados nesse vídeo? Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, segue então os nossos canais no YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus e o nosso e-mail também. Então, até breve em um próximo vídeo. Um grande abraço a vocês.